Estamos aí agora, vamos terminar a nossa série de lives sobre a inveja. E o título da nossa live de hoje é Lidando com Pessoas Invejosas, ou seja, a gente vai trabalhar hoje como a gente vai fazer para poder lidar com essas pessoas, uma vez que você encontra pessoas invejosas em todos os caminhos, né? Essa é a live de ontem. Então, sempre quando eu não fizer uma live, porque acontecem algumas coisas, eu programo a live para um dia e às vezes eu tenho muito compromisso naquele dia, e aí eu não consigo abri-la ainda naquele dia. Eu sempre vou fazer ela assim que possível no primeiro momento, tá? É muito importante entender que as lives, elas têm um objetivo muito grande aqui, que é o objetivo de integrar material e conteúdo de qualidade e principalmente de informação. Mas como eu trabalho tanto presencialmente como aqui no Instagram, trabalhando com vocês com essa questão da autoestima e de informações que as pessoas não sabem ainda, dependendo do compromisso do dia, eu não consigo conciliar esse dia e parar para fazer uma aula, uma live com a qualidade que eu gostaria. Então eu não faço nesse dia. E no dia em que eu posso fazer, entregar para você na qualidade e no tempo, com bastante tranquilidade, então eu tô aqui para fazer, tá bom? Deixa eu só conferir o som. Eu preciso conferir o som para ver se esse som tá bacana para todo mundo, mas eu acredito que sim, porque geralmente ele não dá problema. Tá vendo? Tá bom. Deixa eu só... Isso... Então, começamos a pensar o seguinte: como que eu vou lidar com uma pessoa invejosa? Primeiro momento, você precisa ter distância emocional dessa pessoa invejosa. Então, não dá para levar para o pessoal tudo que o invejoso faz. Se toda vez que você encontrar um invejoso, identificar ele, e ele fizer críticas a você e fizer algo para a sua destruição, você levar isso como um ponto de vista pessoal, ou seja, as agressões psicológicas e até mesmo materiais no ponto de vista de tirar uma oportunidade sua, de tentar apagar seu desempenho, seu desenvolvimento, de ambiente de trabalho acontece muito isso, do invejoso ele não querer que outras pessoas se destaquem além dele, né? Eu conheço ambiente de trabalho assim, que tem ambiente de trabalho que só tem uma pessoa que pode ser o destaque daquele ambiente, ninguém mais pode trabalhar com ela. Entende? Tudo tem que ser sobre o nome dela, tudo tem que ser feito sobre ela, porque ela é o destaque da equipe. Geralmente isso acontece muito quando a equipe é liderada por um chefe, não por um líder, né? Então o chefe ele aceita isso, de colocar um colaborador como destaque permanente acima de toda a equipe, e a equipe é obrigada a se adaptar àquilo. Porque eu não digo necessariamente que ela é obrigada a aceitar, porque tem coisas que não é a equipe que decide, mas é o chefe. Então ela é obrigada a se adaptar àquela forma. Aqueles que não aceitam ou que acham que não devem fazer o seu trabalho ser resultado de o sucesso unicamente de uma única pessoa, ainda que ela também tenha trabalhado, das duas, uma, elas são podadas da equipe ou elas são altamente perseguidas dentro da equipe. E dos dois casos, eu particularmente acredito que a segunda opção é sempre a melhor. Em qual sentido? Ora, se você teve um trabalho, se você se dedicou a alguma coisa, você teve um trabalho de construir algo e a sua equipe chegou à conclusão, junto com o seu chefe, de que os seus méritos serão diminuídos para que uma pessoa possa se destacar em cima dos seus méritos, como se ela fosse a única pessoa que tem potencial para fazer alguma coisa naquela equipe de destacável, opte por não fazer. Ainda que você não seja tão bem aceito ou aceita no meio desse ambiente.
Por quê? Porque de qualquer maneira você vai ser menosprezado ou menosprezada. Entende? Então é melhor você ser menosprezado, menosprezada ou perseguida por proteger aquilo que você faz como contribuição e, claro, evidente, ninguém faz nada sozinho. Então, aceitar uma equipe de colaboração, dar um mérito à equipe, trabalhar em conjunto, isso é um ambiente saudável. Se não é para conviver dessa forma e você precisa trabalhar e dar pelo menos 90% do seu mérito, daquilo que você fez, a uma outra pessoa só porque no ambiente onde você está, ela é a única pessoa que pode se destacar, então é melhor que você não dê esse mérito. Por quê? Porque a sua autoestima agradece. Entende? Entre a perseguição e a destruição da sua autoestima, opte por essa. Pela primeira. Por quê? Porque na perseguição você pode abandonar o lugar e sua autoestima está intacta. Entende? Quando você faz alguma coisa cedendo para uma outra pessoa, o que é um mérito seu e menosprezando a si mesmo, você vai sair completamente destruído interiormente do ponto de vista da sua autoestima. Não faça isso. Então mantenha sempre uma distância emocional. Estabeleça limites saudáveis. Nesse caso aqui, vale para a família, ambiente de trabalho e qualquer outro lugar. Você só precisa conviver com uma pessoa que tem inveja de você ou que não gosta de você se for extremamente necessário. Conviver não quer dizer ter intimidade, são coisas diferentes. Você pode passar por essa pessoa, cumprimenta, né? Trata bem, não trata de forma a menosprezar ou a diminuir essa pessoa, até porque o invejoso ele precisa muito, para quem é evangélico católico, de misericórdia. Para quem não possui nenhuma religião, a gente pode trabalhar com a palavra empatia, né? Mas o evangélico e o católico pode trabalhar com os dois lados, empatia e misericórdia. Então, nesse sentido, estabeleça limites. Você não é obrigado a conviver e conversar com alguém que você não gosta. Isso não quer dizer que você não possa dar um bom dia, uma boa tarde. Aliás, é o princípio básico da educação. Vou dar bom dia, vou dar boa tarde. Se me perguntar alguma coisa, eu vou responder com educação e cordialidade. Se eu tiver que fazer alguma coisa cuja colaboração que eu vou fazer a essa pessoa não vai me prejudicar, eu vou fazer. Entende? Mas sempre estabelecendo limites. Esse é o ambiente de trabalho, você tem que conversar, mas não tem que ter intimidade. É sua família, você tem que começar, mas não tem que ter intimidade. Ah, mas é meu irmão. A não ser que sejam pessoas cujos pais ainda mantenham a guarda, né? Ou seja, são adolescentes abaixo dos 18 anos, 19 anos, então você precisa ter essa convivência mais saudável, mas saber manter o seu emocional totalmente protegido. Por que eu estou falando nessa idade? Porque tem jovem de 14, 13, 14, 15 anos que já entende quando está sendo machucado ou perseguido por alguma coisa do gênero, onde percebe-se que é uma pequena inveja ou uma grande inveja, ou seja, do pai, da mãe ou de alguém da família. Então, nesse sentido, conviver e viver é praticamente a mesma coisa. Mas isso não significa que você não consiga neutralizar esse impacto do negativo sobre você. É uma coisa a ser trabalhada. Acredito que uma mentoria ajudaria muito, ajudaria um psicólogo muito mais ainda. Mas também ter muito claro para você os seus objetivos e como você acredita em si mesmo. Começar a avaliar quem precisa e, aliás, quem merece sua autoridade. Eu não sei se nas outras nações acontece com o mesmo costume que acontece no Brasil. Nós damos autoridade a qualquer um. O que é autoridade? Autoridade é aquela pessoa que pode te machucar ou que pode te elogiar. É aquela pessoa que sentimentalmente a opinião dela para você, ela tem um peso muito forte. Né? Pai e mãe vêm com autoridade. Avó vem com autoridade. Irmão consanguíneo, né? De pai e mãe, vem com autoridade. O restante, eles adquirem autoridade se você lhe der.
né? A opinião do seu primo, da sua prima, da sua cunhada, da sua avó, da sua avó não, da sua cunhada, do seu cunhado, do seu sobrinho, do seu enteado, são opiniões que vão causar em você autoridade emocional ou não, se você permitir. Então essas pessoas, é muito bom que você não dê a elas autoridade. Considerar amigo pessoas com as quais você não tem uma intimidade profunda para tal. Sempre é oportuno, agradável, bom, suave e amável dar um bom conselho. Sempre. Para qualquer pessoa, para as que não gostam de você e para as que não gostam de você, um bom conselho verdadeiro que possa orientar as pessoas de forma que elas possam tomar os melhores caminhos possíveis, sempre é muito bom. Mas, nesse sentido, tem gente que, principalmente em ambiente de trabalho, trata a pessoa do ambiente de trabalho como se ela fosse uma pessoa de família. E se aconselha com essa pessoa como se estivesse aconselhando com um terapeuta, um psicólogo, sabe? Do ponto de vista de que pessoas no ambiente de trabalho nem sempre estão na disposição de ser uma pessoa que é teu amigo, você precisa avaliar até que ponto essa relação entre você e essa pessoa de ambiente de trabalho ela é sólida o suficiente para que ela te dê um bom conselho sobre a sua vida, para que ela aponte algo para a sua vida. Mas também é muito importante ressaltar que há determinados conselhos que nós precisamos procurar pessoas especializadas para isso, né? Um conselho de uma pessoa que trabalha uma autoestima feminina é totalmente diferente de um conceito de uma pessoa que simplesmente tem a opinião de que a mulher deve se guardar e se proteger. Não que essa pessoa não tenha uma opinião que seja válida para ela e para o meio comum. Ela tem, mas uma pessoa que sabe como estruturar uma autoestima dentro do feminino, considerando as relações femininas, considerando o biológico feminino, considerando a questão de como é a relação feminina com o homem, com um homem, com uma mulher, como é a relação feminina com os filhos, como é a relação feminina com a percepção do mundo do trabalho. Essa pessoa ela tem toda uma preparação para te dar uma opinião com relação à questão de uma autoestima feminina, diferente de uma pessoa que tenha o básico dessa opinião, que é entender, não, peraí, essa opinião aqui sobre autoestima feminina, eu acho que toda mulher deve se dar o valor. Sim, toda mulher deve se dar o valor, isso é verdadeiro. Mas quando eu trabalho a autoestima feminina com uma pessoa com autoestima ferida, ela deve se dar o valor, mas ela deve entender em que ponto e como ela tem que fazer isso. Né? Ela não tem só que se dar o valor no sentido de, eu vou me dar o valor e vou me afastar só. Não, ela tem que se dar o valor e construir dentro dela uma fortaleza psicológica que vai destruir aquilo que fez com que a autoestima dela ficasse baixa ou com que ela que mantenha essa autoestima dela baixa. Então, toda vez que você vai pedir um conselho a alguém, esse conselho ele tem que vir de alguém que tem uma preparação para isso. Você quer melhorar e queimar gorduras. Você pode pedir uma opinião para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas no seu entorno? Pode. Mas a pessoa principal que vai te dar essa preparação é o preparador físico. Então, tomem muito cuidado com relação a essa questão de pedir conselhos a pessoas que não têm como fazer esse conselho para você de forma que ele seja, eu diria, não é profissional, mas é o mais coerente possível, dentro da visão da sua necessidade. Uma pessoa que consegue, por exemplo, traçar planos de metas, eu sou uma pessoa que eu passei em um concurso público. Então eu posso sentar com você e traçar um plano de estudo de concurso público. Eu fui aprovada em um, sozinha, sem pagar cursinho, sem fazer curso para fora ou qualquer coisa do gênero. Eu estudei sozinha, tracei uma metodologia de estudo, fiz o concurso, fui aprovada e passei. Então eu posso te dar essa orientação, porque eu tenho uma preparação com resultado para isso. Agora, o que a gente faz no ambiente de trabalho? Eu vejo muito em ambiente de trabalho, mas às vezes eu vejo até com desconhecidos. Gente pedindo opinião pro Uber, quando tá dentro do Uber. Não se faz isso.
opinião e conselhos são de pessoas que estão preparadas para isso. E a gente precisa saber bem. E às vezes o conselho é um conselho bom, mas não é de uma pessoa que tem a visão que você precisa. Por exemplo, você começou a ser um empreendedor, uma empreendedora. É muito bom. Você está no estágio 1, passou para o 2. O 1 é quando você pensa, o 2 é quando você começa a colocar isso na prática. No 3, você já começou a desenvolver algum produto ao qual você está oferecendo a essas pessoas. E você não teve êxito ainda no estágio 3. Não tem como você chegar para sua mãe ou para o seu pai que trabalhou a vida inteira de CLT e tirar um conselho sobre essa situação. Ele vai te dizer que não está dando certo. Agora, se você chegar perto de uma pessoa que já fez o empreendimento, vai dizer para você, é isso mesmo, no início você não tem resultado nenhum. O resultado ele demora para chegar. Mas é esse processo mesmo, parece que você tem uma sensação de que você está trabalhando muito para nada. Mas não duvide, o resultado ele vai chegar. Todo mundo passou por esse processo. É diferente. O cara que ele foi empreendedor, a mulher que ela foi empreendedora, ela sabe o processo, porque os processos se repetem. Então evite ficar tirando conselhos com pessoas que não podem te orientar. Estou com um problema com o meu filho. Gente, problema com o filho, psicólogo de criança. Problema com o filho, livro de como orientar a criança. E não tem como você só ficar pedindo conselhos para pessoas que não sabem a natureza do seu filho. Entende? Tem pessoas que vão te dar um bom conselho, mas nunca deixe de ouvir alguém que tem uma certa experiência sobre o assunto pelo qual você passou. Por exemplo, você está com o problema de uma criança que não gosta de estudar. Se essa criança não gosta de estudar, existe uma quantidade de fatores que isso pode estar levando ela a não gostar de estudar. A primeira é que é cultural. No Brasil não se tem a cultura de gostar do estudo. Então você precisa levar isso em consideração quando você for corrigir a sua criança. Por quê? Porque provavelmente em volta dela tem coleguinhas que também não gostam de estudo. Então ela já está sendo impactada por essa questão que é cultural, não é culpa dela. É da cultura não gostar de estudar no Brasil. É da cultura não gostar de... Entre um livro e uma novela ou uma série, a pessoa fica com a novela e a série. Não que esteja errada, mas ela pode mediar o livro e a série. Os dois tem que dar conhecimento. Mas no Brasil, que dá muito ibope, né, principalmente em rede aberta, que eu não assisto há muitos anos, são programas que não acrescentam muito intelectualmente, não acrescentam muito no desenvolvimento da pessoa. Então, essa criança ela está vindo do meio cultural e isso para ela é natural. 2, às vezes ela está com alguma dificuldade de aprendizado ou está passando por alguma coisa ou na escola ou na cabeça dela. Então eu preciso verificar o que está acontecendo na escola, se na escola ela se sente bem. E a melhor forma de fazer isso, todo psicólogo faz isso com muita tranquilidade, é a brincadeira, né? Manda a criança desenhar, não importa a idade. Desenha para mim como que é o estudo para você. Saiu um desenho deformado, tem algum problema em algum lugar. Toda vez que uma criança faz um desenho deformado, significa que existe um problema naquele local, né? Então, vamos desenhar o papai e a mamãe. Ou o papai ou a mamãe saiu deformado, ela tem algum problema com o papai ou com a mamãe. Vamos desenhar a escola. A escola saiu com um ambiente cheio de bichos estranhos, cheio de morcegos, coisas estranhas tá no ambiente do desenho da escola. Alguma coisa está acontecendo com ela que ela não está se sentindo acolhida, amada e compreendida ali dentro. No sentido do campo da aprendizagem, tá? Eu não estou falando no campo de socialização, não, porque aqui não é uma discussão de... Apesar de ser especialista em educação, aqui não é uma discussão sobre isso, então eu não vou aprofundar. Depois, você precisa ter empatia. Essa frase da empatia, aliás, a próxima é alimentar a inveja. É muito complicado você não alimentar a inveja. Por quê? Porque inveja não é ostentação. O que causa inveja não é ostentação. Aliás, o invejoso muito pouco inveja quem ostenta. Quem geralmente quer estar do lado de quem ostenta é quem tem cobiça. Não, eu quero estar com aquela pessoa, eu quero estar lá do lado daquela pessoa. Ela tem muito dinheiro, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem uma posição, ela tem um status, eu quero ter igual.
Essa pessoa que tem cobiça, ela é muito atraída por quem exibe ostentação. Ela tem um olhar muito focado naquilo que exibe ostentação. O invejoso não. O invejoso é diferente. O invejoso ele tem um local focado, um olhar focado naquilo que ele acha que ele deveria ter e que a pessoa invejada não deveria ter. Então, nesse sentido, é muito complicado, porque assim, não tem como você mensurar o motivo da inveja do outro ou imaginar o motivo da inveja do outro. A inveja ela pode ser causada por um sorriso. A inveja pode ser causada por um estado sentimental. A pessoa está feliz. A pessoa não está lamentando. A pessoa não está reclamando que a vida está ruim. Isso já é um motivo que pode gerar inveja. Então, alimentar inveja é muito difícil de você não alimentar, porque o fato de você viver a sua vida de forma normal para o invejoso, você está alimentando a inveja dele. O que é aconselhável é o que eu já dei como conselho no início da live: manter distância o máximo possível. Quando você identifica uma pessoa invejosa e você não tem nenhum tipo de necessidade de relação com ela, quanto mais distante você ficar dessa pessoa, mais perto você está. E eu não estou brincando fazendo eufemismo, é verdade. Por quê? Porque se você ficar 3 dias sem ver o invejoso e ver nenhum, nesse um dia ele vai sugar tudo que ele puder da sua vida, em observação, sem falar nada com você, só olhando para você e vendo o movimento do que acontece entre você e as pessoas com quem você convive, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja no que for, porque ali ele vai coletando dados do que ele pode, do que ele não pode crescer, porque principalmente o invejoso que está na fase da cópia, ele vai ficar prestando muita atenção em você, porque ele vai tentar copiar tudo. E tentar copiar do invejoso é uma coisa absurda, porque ele tenta copiar o tom da fala, ele tenta copiar a forma de se vestir, ele tenta copiar o jeito de olhar, ele tenta copiar a alegria que o outro tem, ele tenta copiar todos os detalhes possíveis do campo material e do campo espiritual, eu vou usar assim, da existência dessa pessoa invejada, entende? Então é muito complicado não alimentar inveja, porque você não sabe qual é o motivo que desperta no outro a inveja sobre você. Então, esse sentido é muito bom você ficar distante, sabe? Mantenha a distância, evite comunicar, isso eu já falei no início da live, evite comunicar o máximo possível sobre a sua vida na intimidade. Porque quanto mais você manter-se reservada, mais curiosidade você vai criar no invejoso. Mas por outro lado também é uma proteção enorme. A vida reservada, a intimidade reservada, as escolhas reservadas, elas são uma proteção enorme. Porque do ponto de vista daquilo que o invejoso quer ter como arma de acompanhamento do invejado, ele não tem. Então ele tem o básico ali que o invejado não consegue literalmente tirar. Ninguém tem inveja de pessoas distantes. A pessoa que sente inveja de uma outra pessoa, ela convive com essa pessoa. Seja na igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho. Ela tem que ter um convívio muito próximo. O convívio distante, ele acaba com a inveja. Um amigo seu que conviveu com você durante 2, 3 anos e tinha inveja de você, você cortou a amizade, cortou relação com essa pessoa e você não tem mais nenhum tipo de relação com essa pessoa, ela não vai continuar sentindo inveja com você. Ela vai procurar um outro objeto de inveja para colocar a inveja sobre essa pessoa. Então, a inveja ela só acontece mediante aproximação. Por isso que é importante que você esteja o mais longe possível da pessoa que te inveja. Depois você pode buscar apoio. Esse apoio, ele é muito, na minha opinião, ele é muito agradável, mas ao mesmo tempo você tem que saber como fazê-lo. Porque, você tem que ter uma pessoa de confiança se você quiser dizer que você
chegou à conclusão de que existe alguém com inveja de você. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tem uma ideia de que quando você acha uma pessoa invejosa, você está criando fantasia na cabeça. Entende? Principalmente se é uma pessoa que não tem nada. Do ponto de vista material, então piorou. Porque na cabeça da nossa sociedade, eles não sabem distinguir entre cobiça e inveja. E eles não sabem o que causa e o que não causa inveja. Então, se você não tem nada, imagina, você só tem sua família, sua casa nem é própria, é casa de aluguel. Você não tem nenhum patrimônio grande, você não é famoso, você não tem sucesso, né? Sucesso de estar nas mídias digitais todos os dias, você não tem milhões de pessoas querendo falar com você, enfim, você não tem aquela fama enorme. E você comenta com alguém, eu acho que fulano está com inveja de mim. No primeiro princípio, a pessoa pode até concordar com você. Mas depois, culturalmente pensando, ela vai dizer, mas inveja do quê? Porque as pessoas elas têm de uma ideia no Brasil de que inveja e ostentação estão ligadas. E não estão. Então, não existe nenhuma necessidade de você ter nada. Você pode ter R$1. Para te falar a verdade, é pesado o exemplo que eu vou dar, mas é um exemplo para ficar claro. Uma pessoa que está na rua pode sentir inveja de uma outra pessoa que também está na rua. Entende? E não sentir inveja de uma pessoa que tem casa e não mora na rua. Porque a inveja ela não depende do que a pessoa tem. Ela depende do que a pessoa é. E ela é muito mais atraída, ou seja, ela desperta muito mais a questão de ir em cima do outro pelos dons daquilo que a pessoa é especificamente, do que por aquilo que ela tem. Mas as pessoas não entendem isso. Então, quando você vai buscar uma rede de apoio, essa pessoa precisa estar ciente que inveja não depende de coisas materiais. E que o invejoso ele está disposto sim a fazer uma guerra para destruir a pessoa invejada em todos os sentidos com a maior crueldade possível. O invejoso ele não tem limites para a crueldade dele, porque ele vê a pessoa invejada como um inimigo que precisa ser destruído da pior forma possível. E isso é cansativo. Do campo de vista, do campo de batalha em que você precisa bater para se proteger do invejoso, para ele não conseguir te destruir, é um processo muito cansativo. Um dos motivos de eu hoje saber tanto é porque eu tive que aprender. E entender o que estava acontecendo, que vinha sobre a minha vida, e uma das perguntas que eu sempre fazia era essa. Eu falava, mas eu não tenho nada, como é que a pessoa está me invejando? Por que a pessoa tem alguma coisa contra mim? O que está acontecendo? E aí quando eu descobri que existia até mais ou menos meus... Aí eu vivi muitos anos sem acreditar que existia inveja e que as pessoas podiam prejudicar as outras por inveja a partir de um sentimento no coração. Não necessariamente, não precisa nem da pessoa fazer alguma coisa, só o sentimento dela de inveja pela outra já é capaz de prejudicar. E aí eu vivi muitos anos assim, até que um dia eu parei para analisar, conversando com uma amiga minha, ela foi me explicando o que eu estou fazendo nessa live aqui com vocês, nesse processo aqui, o que era inveja e como acontecia. E aí eu falei, peraí, não, então isso existe, eu tenho um monte de gente ao meu redor com esses comportamentos que você está explicando. E os comportamentos físicos também acontecem comigo, como cansaço constante. Uma pessoa que é alvo de inveja de alguém, ela tem um cansaço constante. Por quê? Porque ela está sempre combatendo uma coisa que vem sobre ela constantemente, que é a negatividade. A gente é corpo, alma, matéria e espírito, né? Então, nesse sentido, a pessoa está sempre combatendo um desejo ruim que vem sobre ela e ela não entende por que ela está cansada, porque ela precisa combater aquelas imagina uma pessoa com um desejo muito forte de que você perca o seu emprego. E ela tá ali com aquela energia, podia perder o emprego, podia acontecer alguma coisa, podia errar nessa digitação. Ela tá ali do seu lado com aquele desejo fomentado. É uma oração contrária contra você. E o seu espírito ele tá combatendo aquilo, ele tá sentindo uma energia negativa chegando. E ele tá repelindo aquela energia, ele não sabe de onde que tá vindo, mas ele tá repelindo. Então você sente muito cansaço físico quando você é muito invejado. Segunda situação, confusão mental.
A pessoa que é muito invejada, ela sente muita confusão mental. Por que ela sente muita confusão mental? Porque tem alguém em cima dela desejando que ela perca o dom, que ela perca o que ela tem. E toda uma vida é controlada pelo cérebro. É dali que você decide o que vai ser, o que não vai ser. É ali que você decide se você vai continuar o seu casamento. É ali que você decide se você não vai continuar. Eu não estou dizendo que as decisões são feitas unicamente pelo cérebro. Não, você tem o sentimento, que pode ser a raiva, que pode ser o rancor, que pode ser um monte de coisa. Mas todos esses sentimentos vêm acompanhados para o cérebro para que você pense sobre esse assunto. Você vai pensar carregado de sentimento ou não, mas vai pensar. Então, é na mente que acontece o processo junto com o sentimento. Então, essa pessoa ela sente muita confusão mental para perder o equilíbrio da vida e o equilíbrio daquilo que ela tem. E a maioria das pessoas não tem essa noção de que confusão mental pode ser inveja. Às vezes a pessoa pensa até que ela tem TDAH e não é. O que de fato ela está sofrendo ali é um combate mental sobre a inveja sobre ela. Depois, ela vai ter também uma sensação muito forte de abandonar tudo. Essa sensação muito forte de abandonar tudo vem porque o invejoso ele tá em cima da pessoa invejada em desejo e às vezes ele até tá praticando com fofoca, difamação, destruição da pessoa, o desejo de tirar tudo daquela pessoa. Entende? Então, a pessoa invejada, ela tá sofrendo um ataque para perder tudo. E às vezes esse ataque, ele já tá no campo material físico. Por exemplo, a difamação é um campo material físico. O invejoso está no canto, no ouvido das pessoas, destruindo a imagem da pessoa invejada para vê-la sem qualquer tipo de relacionamento. Entende? Se é para acabar com um relacionamento amoroso, o invejoso está em cima dessa pessoa, desejando que o relacionamento dela dê errado. Ele pode até não estar falando, mas você viu fulana como é que namora? Eu acho que aquela fulana tá namorando e ele só tá pegando ela pelo dinheiro, só tá pegando pelo corpo. Não tem mérito ali não. Tá comendo. Tá só comendo ali, tá ali porque achou um corpo bonitinho, um corpo arrumadinho. Essa defamação em cima da pessoa invejada causa sobre ela um desgaste de energia enorme. E sem contar que, dependendo do caso, eu acredito que deve ser 90% dos casos, a pessoa, quando ela é muito invejada, ela pisa no determinado ambiente onde a inveja contra ela é muito grande, e pode ser, às vezes, eu estou falando de uma única pessoa. Existem casos, dependendo do ambiente, e que você pode pensar em 7, 8, 9, 10 pessoas. Todo aquele que se dá a difamação do outro, ele se dá por inveja. Raramente, ou se dá por inveja ou se dá por manipulação. Raramente o objetivo não é um dos dois. Agora, o objetivo mais correto quando você pega uma difamação de qualquer pessoa é destruir a imagem da pessoa. Seja por manipulação, seja por inveja. Essa pessoa, ela sente no ambiente uma coisa carregada, que é o ambiente com a difamação, com a falação mal dela, com o desejo mal dela. É aquele tipo de pessoa que fala pelas costas e a pessoa não tá sabendo, mas ela sente. E ela não entende por que ela tá sentindo aquele peso, aquela vontade de largar tudo, aquela vontade de não estar ali. O corpo tá num cansaço terrível, não importa o quanto ela descansa, a sensação que ela tem é de nunca estar descansado, o corpo nunca tá tranquilo. E quando ela não tem a mínima noção de quem é o invejoso, piorou. Porque ela tem contato com essa pessoa. Então ela continua alimentando. Até que chega um momento que ou ela vai ser totalmente destruída pelo invejoso ou pelos invejosos, ou ela vai adoecer. Literalmente. Ou ela vai adoecer física e psicologicamente, ou ela vai adoecer psicologicamente, ou ela vai adoecer fisicamente e não psicologicamente. Mas ela vai somatizar essa coisa em cima dela. Entende?
Então, as pessoas elas não têm essa noção. E por não terem essa noção, elas perdem muita coisa. Um dos motivos que eu resolvi fazer essa live e explicar muito detalhadamente, começando pela inveja, que eu fiz o livro para que as pessoas pudessem saber mais, entender mais, sabe? Por que que a inveja ela destrói tanto? É como manipulação. As pessoas não sabem como é e o poder destrutivo que tem. A coisa tá acontecendo, tá destruindo, tá acontecendo, tá destruindo. E as pessoas não estão entendendo. É muito comum alguém que passou por um ataque, seja de inveja ou de manipulação, usar a seguinte frase depois de já ter sido bastante atacado. Eu não sei como a minha vida chegou nesse ponto. Eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo. A minha vida virou uma confusão e eu não sei o que está acontecendo. Uma das coisas que é muito bom para você conseguir identificar isso e que todo mundo precisa fazer de forma correta é autoavaliação de 6 em 6 meses. O que é autoavaliação de 6 em 6 meses? A cada 6 meses, todo ser humano ele muda de hábito, ele muda de ser. Ou seja, a Tatiana que está conversando com você aqui agora não é a mesma Tatiana de 6 meses atrás. Ela pode estar com um caráter mais evoluído ou mais retrocedido. No meu caso, eu acredito que mais evoluído. Não como eu gostaria, mas mais evoluído. Pelo menos nas minhas avaliações é o que eu tenho visto. A tarefa mais difícil que se tem é a tarefa de você desenvolver a si próprio, que é o autoconhecimento, autopercepção e mudança de vida. Nessa tarefa, você precisa se autoconhecer e saber seus hábitos. Porque o hábito de todo dia é o que vai te construir ou te destruir. Concordo? Então, nos últimos 6 meses, a sua vida sempre muda. Você conhece novas pessoas, pessoas saem da sua vida. A vida é movimento, gente que entra, gente que sai, corpo que envelhece, corpo que adoece, corpo que cura, palavras que entram, palavras que saem. A vida é movimento. Não adianta. Não adianta para ninguém. A pessoa pode falar assim, olha, eu vou sentar aqui, eu vou ficar nessa cadeira parada pro resto da vida. Ela vai envelhecer, vai chegar som no ouvido dela, essa parede que está atrás de mim vai começar a estragar, enfim, a vida é movimento. Independente da pessoa achar que ela pode ficar parada ou não, a vida ela é um movimento. Então a cada 6 meses você tem que sentar e falar assim, peraí, minha vida está como? A minha vida não está do jeito que eu queria. O que eu estou fazendo para que ela não esteja como eu queria? Porque às vezes não é fato de inveja ou interferência. Às vezes você não está fazendo aquilo que precisa ser feito para que ela esteja do jeito que você quer. Ok? No caso de pessoas evangélicas ou católicas, existe uma segunda pergunta. Eu estou enfrentando alguma coisa no campo espiritual que não me permite chegar aonde eu desejo? Por exemplo, espíritos que são espíritos contrários, que tentam destruir a pessoa da missão que ela está. Católico e evangélico sabe que existe isso, está na Bíblia. Jesus foi crucificado por espíritos contrários. Então, tudo o que acontece do ponto de vista da Bíblia para católico e evangélico reflete no mundo espiritual. Então eu preciso saber qual reflexo do mundo espiritual eu estou sofrendo para entender como que minha vida está. E o que eu preciso melhorar com relação a isso. E por que eu não dou conta. Isso você faz de 2 formas: acompanhamento espiritual e coragem para responder suas próprias auto-perguntas e verdades. Eu preciso fazer tal coisa e eu não fiz. Por falta de fé, por falta de coragem, por falta de postura, por medo de conversa de enfrentamento e por aí vai. Mas eu preciso fazer isso. Então você tem que ter essa resposta. Tirou a primeira pergunta e a segunda, a terceira é: quem entrou na minha vida novo? Quais são as pessoas que nos últimos 6 meses eu coloquei na minha vida, que tiveram acesso à minha vida, e quais são os comportamentos que eu notei nessas pessoas? Porque, por exemplo, quando você faz essa pergunta e você acha pelo menos 2 pessoas que têm o comportamento de falar mal das pessoas, você já sabe que você está perto de pessoas que são pessoas erradas. Porque quem fala mal para você de alguém vai falar mal de você para outra pessoa. Alertar e falar mal
tem uma diferença muito sutil. Qual que é a diferença? No alertar, a pessoa, ela vai te falar uma única vez. Ela não vai ficar te lembrando. Ela vai chegar para você e vai falar, olha, isso aqui, esse comportamento nessa pessoa que me parece ser um comportamento errado. Ela vai chegar e vai alertar para você. Mas ela não vai te alertar defamando a pessoa, dizendo para você, fulano é retardado, fulano é aquilo outro, fulano é aquilo outro. Palavras que manipuladores e evangélicos e invejosos, evangélicos não, invejosos. Palavras que manipuladores e invejosos usam muito e com muita frequência para ganhar confiança da pessoa pela qual eles estão criando uma defamação contra alguém. A pessoa invejada. A pessoa invejada é Thalita. Ok. Quem é o invejoso? Nelson. Nelson é o invejoso. Porque inveja tanto é de homem para com a mulher, como é de mulher para com homem. Inveja não tem sexo. O invejoso é Nelson. Nelson tem tanta inveja de Thalita que ele trabalha o tempo todo com difamação de Thalita para que Thalita não seja reconhecida no ambiente de trabalho dela. Ok. Então chegou lá a Fabiana, nova membro do grupo. Nelson vai chegar para a Fabiana e vai dizer, olha, tá vendo Thalita? Você vai conversar com ela, você vai ver, ela é gente boa, ela é legal, ela é acolhedora, ela é isso, ela é aquilo, mas ela tem um problema mental. Surta do nada. Trata você assim muito bem. Do nada ela surta e começa a te tratar mal, te xingar, te brigar com você, começa a ter... É bipolar. Ele nem leu o laudo, mas ele já tá avisando Fabiana para ficar esperto com Thalita, porque Thalita é bipolar. Presta atenção que nesse aviso não houve nada específico que dissesse assim, não, peraí, Thalita fez um trabalho que deu errado. Thalita fez uma única coisa que eu me lembro que fez errado. Não. Nelson vai apontar inúmeros defeitos de Thalita, te avisando para que você não corra o risco de conviver com Thalita. Isso vai gerar duas coisas. Primeiro, desconfiança de você com relação a Thalita. Thalita não tá nem sabendo do assunto, ela vai te tratar super bem, ela vai conversar com você super bem, ela não vai ter nenhum problema com você, mas você, sem conhecê-la, já vai ter um problema com ela. Porque você vai estar, será que ela vai soltar comigo? Será que ela é bipolar? Será que vai ser... E a gente tem um problema muito sério, eu acho que esse problema, ele é do brasileiro, não tem condições. Nós somos inocentes, nós acreditamos nas pessoas sem tentar, pelo menos, verificar a verdade daquilo que está acontecendo. Não é chegar para Thalita e perguntar. Porque, óbvio, se Thalita for bipolar, ela não vai responder. E ainda é perigoso ela ficar nervosa com você que está contando e ainda criar um ambiente totalmente desagradável ali por causa da conversa de Nelson. É observar o comportamento de Thalita e de Nelson. Entende? Eu tô vendo Thalita falando mal das pessoas. Thalita é uma pessoa que tem comportamento bipolar. Eu convivi com ela na próxima semana eu vou conviver com ela a semana inteira. Eu vou ver quantas alterações de humor eu vou ver em Thalita, mesmo que seja pequenininha. Que seja de aumentar a voz, que seja de tratar mal alguém, que seja de xingar ou ser ríspida com alguém. Eu vou começar a observar em Thalita, porque quem tem distúrbio de personalidade vai ter picos de tratar mal, mas ela vai ser um hábito que vai sempre oscilar entre tratar bem e tratar mal, tratar bem e tratar mal, tratar bem e tratar mal, em pequenos gestos, mas vai oscilar. Eu vou observar o comportamento de Nelson e eu vou observar o comportamento de Thalita. Ali eu consigo fazer essa observação. Na observação, eu consigo automaticamente eliminar o que Nelson me fala ou confirmar. Só que o que as pessoas fazem? Elas afastam. Elas afastam. E às vezes elas afastam de pessoas que são boas, que poderiam fazer com que ela pudesse evoluir, crescer e dar uma dimensão maior. Porque quem também provoca muita inveja, ou seja, quem é muito invejoso? Pessoas que querem fazer com que as pessoas desenvolvam.
Pessoas proativas. Pessoas com capacidade de fazer com que os outros cresçam. Porque a infelicidade não incomoda. A mediocridade, ou seja, fazer as coisas de qualquer maneira, incomoda muito pouco, porque todo mundo faz praticamente a mesma coisa. Agora, quando a pessoa se demonstra satisfeita com aquilo que está fazendo, ou insatisfeita, ela ainda faz aquilo bem feito, e não demonstra estar triste ou insatisfeita a ponto de ficar lamentando com todo mundo, as outras pessoas começam a observar e ver que ela não tem um comportamento normal como a maioria das outras pessoas. Isso já incomoda. Outra coisa que incomoda, assim, facinho, e essa é fácil de você saber se você tem ou não. Pessoas felizes incomodam profundamente. Pessoas felizes incomodam e atraem invejosos para cima delas, assim, de multirão. E eu não estou falando de pessoas felizes que não tem problema. Eu não estou dizendo disso. Eu não estou falando de pessoas felizes porque a gente tem uma ideia de felicidade totalmente impossível de se alcançar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro, uma casa, uma vida dos meus sonhos. Não, pessoas felizes que eu estou dizendo são pessoas que são satisfeitas, que entendem que aquilo que elas têm agora é o que elas têm agora, mas elas sabem que elas podem lutar para melhorar e ter muito mais, tanto do ponto de vista interior como do ponto de vista exterior, que é as coisas materiais. Isso é um modelo de pessoas que vivem na normalidade. O normal é isso. Eu não estou achando que eu mereço, que eu tenho tudo que eu mereço. Mas eu entendo que o que eu tenho agora é bom e eu posso alcançar mais. Isso é um modelo de felicidade. As pessoas acham que felicidade é você estar o tempo todo sem nenhum problema, sem nenhum transtorno, sem passar por nenhuma tristeza. Nem gente drogada não passa por isso. Porque o drogado ele tem altas crises estranhas com relação à insatisfação ao seu próprio efeito da droga. Isso não existe. Isso não existe. Não existe essa ideia de eu vou ser feliz sem problema, não. Existe eu entender que felicidade está no processo da vida, em como eu vivo e mantenho a minha vida. Felicidade sem ausência de tristeza, de decepção, de superação, isso não existe. Isso não existe e não vai existir em lugar nenhum no mundo para ninguém, seja essa pessoa mais rica do mundo ou a mais pobre, porque não é assim que a vida funciona. E é assim desde que o ser humano está vivo. E a gente já tem mais de 2024 anos, só contando de Jesus Cristo para cá que a gente está existindo. As coisas do mundo mudam, evoluem, os problemas humanos da existência continuam o mesmo. Você acha que eu estou falando de inveja aqui agora, sem que a inveja não exista há mais de 2024 anos? Jesus foi crucificado por inveja. Para quem acredita na Bíblia, tá lá, o primeiro capítulo da Bíblia foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, a inveja, ela é um sentimento pavoroso, entre aspas, para quem sente e para quem recebe. Então, é muito importante que você tenha essa visão, sabe? Peraí, meus pensamentos que eu tô tendo agora, cansativos, pensamentos cansativos repetitivos, são pensamentos de algum bloqueio ou ataque do entorno de você. O que são esses pensamentos? Você lembrar muito de uma pessoa pela qual você não tem nenhum tipo de empatia por ela, no sentido de convivência. Que você pode ter empatia por uma pessoa, por ela ser um ser humano. Ela tá passando dificuldade, você vai lá e ajuda. Ela trabalha com você, ela é da sua família, precisa de uma orientação, pediu, você vai lá e ajuda. Ela trabalha com você. Desculpa. Ela trabalha com você. Ela não pediu sua orientação. Ela está precisando de ajuda. Se você ajudar ela, a vida dela está dependendo daquilo. O que você vai fazer? Mesmo que você não goste da pessoa, você vai ajudar. Ok? Por quê? Porque se ela não receber a sua ajuda, a vida dela está dependendo daquilo. Então você não vai deixar nenhum amigo, nenhum inimigo cair
por uma coisa que você tem potencial para fazer. Porque esse é o princípio da honra. Agora, ela precisa da sua ajuda. Se você não ajudar, ela não vai receber ajuda, mas também não vai morrer. Não vai acabar a vida dela ali. Aquilo ali não está dependendo de você. Existem outras pessoas que podem fazer a mesma coisa que você? Existe. Aí você tem todo o direito de não fazer. Entende? Por quê? Porque ela não está precisando em caso de urgência de sobrevivência. Se você sabe que essa pessoa é uma pessoa que, se você ajuda ela, a intenção dela, por exemplo, no caso de um invejoso, eu reconheço quando eu estou falando com um invejoso a quilômetros de distância. Acho que foram 5 lives que eu fiz até agora. Essas 5 lives eu não contei nem um terço do que eu entendo sobre inveja. Nem um terço. Não chegou nem a um ponto, assim, não chegou a uma página escrita do que eu entendo sobre inveja. Então, quando eu vejo um invejoso que eu sei que ele precisa da minha ajuda, eu sei que ele tem inveja contra mim, com relação a mim, eu entendo o motivo e sei qual é a causa da inveja. Eu convivo com essa pessoa, eu sei que eu preciso manter distância dela. Ela está precisando de ajuda. Se é caso de vida ou morte? Não. Se eu não ajudar, outra pessoa pode fazer? Pode. Ela vai ser prejudicada se eu não ajudar? Não. Então ela vai achar outra pessoa. Porque o problema do invejoso é muito semelhante ao do ingrato, mas é pior. Em qual sentido? Porque o ingrato, ele recebe a sua ajuda e vai embora. E depois vira pra você e fala assim, eu não te pedi nada. Você fez o que você quis. O invejoso é o contrário. Ele recebe a sua ajuda, fica do seu lado e espera o seu tapete. Você está em pé em cima do tapete e de preferência um vermelho que ele te colocou para ele puxar e olhar sua queda. Então o invejoso ele é muito mais perigoso do que o ingrato. Ele é muito mais perigoso. Então, para ajudar o invejoso, você tem que saber em qual dimensão. Porque às vezes você ajuda ele e a ajuda que você deu para ele, ele vai usar contra você depois. Ele vai ficar mais forte para usar contra você depois. Entende? Então, não é caso de não ter compaixão ou não ter resiliência. Isso é caso de você saber que tipo de pessoa que você está lidando e se comportar de acordo com a necessidade daquele momento. Uma pessoa que tem inveja de mim, a casa dela tá lá, sem comida, sem água, sem nada. Ela tem 2 filhos precisando de cuidar da casa. Óbvio que se eu tenho condições, eu vou lá e eu vou colocar o melhor lá dentro. Óbvio que eu vou colocar, mas vou manter distância dela. Entende? Porque naquele momento ela está precisando extremamente de algo que, se eu que tenho condições não fizer, vai fazer a diferença na vida dela completamente. Até com o risco da filha, dela ou de alguém ficar doente, enfim, eu vou ser omisso diante de uma condição que eu tenho profundo com relação a essa pessoa. Agora, eu vou chegar lá, vou pôr a comida, vou ajudar com relação à criança e pronto, acabou. Eu não vou estabelecer nenhum tipo de relacionamento. Agora, ela precisa de uma informação que eu tenho, pode ser, por exemplo, para reconhecer uma pessoa manipuladora ou invejosa, ou simplesmente uma pessoa que está difamando ela pelas costas. Eu tô sabendo disso, eu vou falar isso com ela? Eu não vou falar. Por quê? Ela vai descobrir com alguém. Isso não é ser ruim, isso é ser prudente. Entende? Então, as pessoas elas não têm noção de com quem elas convivem, como elas convivem e como se comportar com relação a essas pessoas. Ambiente de trabalho, família, tem coisas que a gente tem que saber como se comportar. A live de ontem, minha sogra não gosta de mim. Sua sogra não gosta de você por quê? Porque ela não vai com a sua cara ou porque ela tem algum tipo de inveja sobre você? Porque as situações são diferentes. Se ela não vai com a sua cara, ela tem todo o direito. Mas se você virou esposa do filho dela, então ela precisa te respeitar. Ela não tem que gostar, ela tem que te respeitar. E ter que te respeitar é entender que você não é a mãe dele, você é a mulher dele. E como a mulher dele, qual que é a diferença entre a mãe e a mulher da forma muito clara? A mulher faz dele um homem, em todos os sentidos, e dá ele filhos. A mãe não. A mãe fez dele um filho pela educação. Família quem dá é a mulher. A mãe dá estrutura de vida para ele ter a família. Então, depois que ele construiu uma família,
A mulher não está em primeiro lugar do que a mãe. Nunca, jamais. Mas a família dele é a partir da mulher e não a partir da mãe. É a partir da mãe, enquanto ele não construiu uma família. Na hora que ele construiu uma família, isso vale para homem, isso vale para mulher. Construir uma família, a minha família agora é a que eu estou construindo para o futuro. Ou seja, a minha continuidade para frente é meu filho, minha filha. E quem colaborou para que eu possa deixar um pedaço meu no mundo é quem está do meu lado, que é o meu marido ou a minha esposa. Portanto, agora a minha família é quem está do meu lado. Por isso que quando o casal anda na rua de mão dada, um anda do lado do outro. Porque os dois estão de mão dadas, construindo para frente uma nova família. E não dá para dar mão dada com a avó, com o avô, com sogra, com neto. Não é a mesma coisa. É a minha continuação a partir da pessoa que está do meu lado. Então, se a minha sogra não gosta de mim porque ela acha que eu não sou bem-vinda na família, paciência, ela vai ter de mim respeito, ela vai ter de mim admiração, porque é ela quem botou o homem que eu gosto no mundo, mas ela precisa entender o lugar dela agora, que já não é mais o lugar dentro da minha casa. Ela não é mais a mãe dele que orienta como mãe. Ela agora é a mãe que orienta como um marido, porque o filho dela agora virou um homem. Agora ele é marido, ele é filho dela, mas ele também é marido. Então ele já não é mais a criança.